Olá, sejam bem-vindos à segunda palestra do dia de hoje, intitulada Controle da mastite, comece pelo porquê. Ela será ministrada pelo médico veterinário Thiago Tomasi, que atualmente é pesquisador da Universidade de Cornell, em Nova York, nos Estados Unidos, e ele realiza pesquisas voltadas para o desenvolvimento de estratégias de controle de doenças infecciosas em bovinos, principalmente a mastite. Tenham todos uma ótima palestra! Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da comissão organizadora da Caravana no PEC por ter me convidado, ter me dado a confiança a falar desse tema tão importante, né, para a pecuária leiteira no mundo todo. A gente sabe que a mastite é um problema no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos é uma doença de 2 bilhões de dólares anual. E agradeço muito o convite. E aproveitando, gostaria de parabenizar, né, a toda a comissão organizadora por fazer esse evento se tornar realidade em um momento tão adverso como é esse ano que estamos vivendo por conta de todas as complicações do coronavírus. Então, parabéns à comissão organizadora e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o controle da mastite com uma percepção um pouco diferente do que a gente costuma ver no dia a dia. Hoje a gente vai entender por que devemos controlar a mastite, por que essa doença é importante. Então, basicamente, para ter sucesso em qualquer atividade que a gente desenvolve no dia a dia, a gente tem que saber o porquê nós estamos fazendo aquilo. Eu vou abordar um pouco mais sobre esse conceito nos próximos slides. Mas aqui está uma breve agenda do que a gente vai discorrer nesses próximos 45 minutos, né? Então, nós vamos iniciar falando o porquê devemos controlar a mastite, então vamos iniciar pelo porquê. Também vamos falar um pouco sobre como ocorre e quais são as principais causas da mastite, de uma forma bem breve. E, por fim, a gente vai falar de algumas intervenções e estratégias de controle da mastite nos dias atuais, o que a gente tem desenvolvido de pesquisa nessa área tão importante. Muito bem. Então, essa conceituação de começar pelo porquê, ela veio depois de eu ter lido um livro que foi extremamente interessante e que foi um divisor de águas na minha vida. Esse livro, ele chama Comece pelo Porquê. Ele é um livro que tem a autoria de Simon Sinek, e no Brasil ele tem realmente esse título em português, né? Comece pelo Porquê. E ele traz conceitos muito importantes, porque, assim, muitas pessoas, ou praticamente todas as pessoas, sabem o que querem da vida, sabem ah, ah, o que é a atividade que eles estão querendo desenvolver ou qualquer relação que eles estão querendo desenvolver. Eles sabem o que é isso. Um número um pouco reduzido sabe como realizar isso. No entanto, pouquíssimas pessoas sabem a verdadeira importância, o verdadeiro porquê estão realizando aquela atividade. Certo? Então, quando eu falo verdadeiro porquê, é o verdadeiro sentido de estar realizando aquilo. Então, eu quis trazer essa conceituação toda para o campo da mastite. Então, por que devemos controlar a mastite? E eu elenquei esses temas em 3 itens específicos. Um deles é por questões éticas, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, questões de regulamentação e legislação, que não é menos importante, e, obviamente, todas as perdas econômicas que estão associadas com essa doença nos rebanhos leiteiros e na cadeia produtiva de leite como um todo. Muito bem, bora trabalhar.
Em relação às questões éticas de se produzir leite com qualidade, então nós nunca devemos esquecer que nós estamos botando na mesa do consumidor um produto extremamente rico do ponto de vista nutricional e que a maioria das pessoas que se beneficiam desse efeito nutracêutico do leite são principalmente crianças e idosos, né? Então, o leite tem diversos efeitos nutracêuticos, é um alimento riquíssimo. Nós estamos adaptados a consumir esse alimento por mais de 5.000 anos. Então, mas de todo modo, não adianta a gente estar só falando sobre isso, né? A gente tem que se embasar em estudos científicos que comprovam os reais benefícios do leite. Então, muita gente escuta aí fora que o leite faz mal, que o leite, que nós somos a única espécie animal que consome leite na idade adulta, mas a gente também faz muitas outras coisas que outras espécies animais não fazem na idade adulta. E eu trouxe aqui os resultados de uma revisão bastante interessante, que foi publicada em 2006, em uma revista conceituada que demonstra alguns benefícios específicos do consumo de leite para humanos, independente da idade. Então, é uma fonte importante de cálcio, e isso reduz o risco de osteoporose realmente, especialmente em idosos, né? O leite possui peptídeos associados à caseína e o soro que amenizam os sintomas da hipertensão. Então, a gente sabe que a hipertensão é um problema sério em humanos, e o leite possui peptídeos que podem amenizar esse problema. Veja só, auxilia no emagrecimento, não só auxilia no emagrecimento, mas também auxilia no sono. Tem algumas propriedades específicas que auxiliam no sono. Quanto ao emagrecimento, a perda de gordura ela passa a ser mais pronunciada com a suplementação de cálcio provindo de derivados lácteos, então esse estudo demonstra isso também. E, além disso, o leite possui um ácido linoleico conjugado, que é um ácido graxo específico, que tem benefícios específicos anticarcinogênicos e que podem aí auxiliar na prevenção do câncer de mama. Então, eu costumo dizer, pessoal, se você não tem hipersensibilidade à caseína do leite, se você não tem intolerância à lactose, consuma leite sem moderação. Muito bem, acho que só esse slide aqui nos daria a estrutura necessária para pensarmos em produzir leite com qualidade. Muito bem, outra questão é a questão de regulamentação. A gente sabe aí que no decorrer dos anos a regulamentação da qualidade do leite no Brasil, ela mudou, ela vem buscando se adaptar à real realidade do sistema de produção de leite no Brasil. E aqui eu quero só demonstrar para vocês um estudo específico que foi desenvolvido na Exalc, na Clínica do Leite, e que tem como título Mapa da Qualidade. Esse estudo é um estudo bastante sólido, um estudo que tem bastante embasamento, até porque foram reunidas nesse estudo 446 indústrias e aproximadamente 45.000 produtores de leite, especialmente nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. E ele demonstra aqui dados importantes em relação à realidade da qualidade do leite no Brasil. Muito bem. Com base na média de CCS do leite de tanque enviado para a clínica do leite, esses rebanhos tiveram uma média de 400.000 células por ml. Isso é média geométrica. Em relação à média aritmética, foi de 595.000 células por ml, o que já demonstra que a média aritmética da contagem de célula somática do leite de tanque já está acima do que é preconizado pela Instrução Normativa 76, que é atualmente a instrução vigente, certo? E olhando esses dados, esse limiar, essa média de CCS dos rebanhos, já dá para ter uma estimativa de perda de 5 a 6% no potencial de produção de leite desses rebanhos. Então, aí já está uma outra situação interessante do porquê devemos controlar a mastite, porque a gente deixa de produzir um leite, deixa de botar um dinheiro no bolso, que seria interessante, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse item no decorrer da palestra. E, além disso, isso demonstra que 40% a 50% das vacas estão infectadas, o que é um absurdo, não é mesmo? Assim, pensar que metade das vacas estão com pelo menos um quarto mamário apresentando mastite clínica ou apresentando mastite subclínica é algo assombroso. Com base no que é instituído pela
a Instrução Normativa 76, que é a regulamentação vigente, aproximadamente 40% desses 45 mil produtores de leite eles não atenderiam o que é preconizado pela legislação atual. Então, isso já nos demonstra que há muito a ser feito em termos de qualidade do leite no Brasil. Vamos falar agora, então, um pouco sobre prejuízos diretos associados com a mastite subclínica. Então, a gente sabe que tem duas formas de mastite: a mastite clínica, onde a gente tem sinais evidentes e palpáveis da infecção, né, que a gente pode fazer essa identificação a nível de fosso de ordenha, e a mastite subclínica, que é a mastite que a gente não vê olho nu e que a gente precisa, sim, de algumas ferramentas para identificar essa doença no rebanho. E, assim, já de primeira mão, eu já trago para vocês que a principal perda associada com a mastite subclínica em rebanhos, independente do lugar do mundo, está diretamente relacionado com a perda do potencial de produção da vaca. Eu não estou falando aqui do leite que é jogado fora após extraído. Eu estou falando do leite que deixa de ser produzido pela vaca. É aquilo que a vaca deixa de produzir simplesmente pelo fato dela ter alta CCS, por ela ter essa inflamação subclínica na glândula mamária. Isso representa aí 70% a 80% de todo o prejuízo associado com a mastite subclínica. E para ilustrar isso melhor para vocês, eu queria demonstrar aqui alguns estudos que foram desenvolvidos durante o doutorado do Juliano Leonel Gonçalves. O Juliano hoje é professor lá na USP de Pirassununga, e ele gentilmente cedeu alguns slides aqui para mostrar para vocês a realidade ou o impacto da mastite em rebanhos brasileiros. Essa era uma lacuna que a gente tinha no Brasil. Quando a gente queria entender o impacto da mastite em rebanhos leiteiros, a gente tinha que se basear em estudos realizados nos Estados Unidos, na Europa, e esses estudos, eles trouxeram para nós a realidade do Brasil. Qual que é o impacto da mastite no Brasil? E esse estudo aqui é um estudo que avaliou as perdas de produção de leite associada com a célula somática, e foi feita uma estratificação por paridade. É um estudo bastante sólido, com 251 rebanhos, onde foram avaliadas aí cerca de 33 mil vacas. E a gente observa aqui que isso já é bem conhecido na literatura, mas isso trazendo um pouco para a realidade do Brasil, que à medida que a contagem de célula somática da vaca vai aumentando também o potencial de produção, vai aumentando, desculpa, a perda do potencial de produção desses animais. Ou seja, vacas com 200 mil células somáticas, elas têm uma perda do potencial de produção estimada, segundo esse estudo, de cerca de 5%. Perda de produção de leite por dia, enquanto vacas primíparas têm uma perda menor, até porque elas estão em desenvolvimento. E aqui só para ilustrar melhor essa situação, então, se a gente pensarmos uma vaca de 30 litros por dia, com potencial de produção de 30 litros por dia, ela vai estar produzindo para você, por conta de estar com uma célula somática de 500 mil, 27,5 litros de leite por dia. Está deixando de produzir diariamente 2,5 litros de leite. Isso é muito quando a gente pensa a nível de produtor, né? Aqui com vacas com célula somática acima de 1 milhão, elas vão estar deixando de produzir 3 litros de leite por dia. Se a gente pensar no rebanho de 100 vacas, isso corresponde a 300 litros de leite por dia. E isso é nada mais, nada menos do que o divisor de água entre o produtor ter sucesso ou não na atividade. Outro resultado bastante interessante, outro estudo bastante interessante desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa, avaliou aqui o impacto da mastite subclínica, né? O impacto da mastite subclínica sobre o desempenho econômico de rebanhos leiteiros. Esse estudo, então, avaliou esses dados econômicos em nível de vaca. Esse estudo ainda não está publicado, ele está submetido, está em revisão, e o Juliano gentilmente cedeu esses slides para que eu pudesse demonstrar aqui hoje para vocês. Então, foi um estudo bastante sólido, completo, onde avaliaram-se 543 rebanhos no estado de Minas Gerais. As médias de vacas por rebanho foi de 82 vacas por rebanho. Essas vacas nesses rebanhos, elas tinham uma produção média de 17 quilogramas por vaca dia, e esses dados foram compilados dos anos de 2015 e 2017. E aqui a gente consegue ver a relação estreita
entre a contagem de células somáticas do leite de tanque, a faixa de CCS do leite de tanque e a produção de leite por vaca dia. E a gente observou, os pesquisadores observaram que rebanhos com a CCS abaixo de 200 mil tiveram uma média de 20,5 litros de leite por vaca dia. E à medida que esses rebanhos tiveram faixas maiores de contagem de células somáticas, a média de produção de leite desses rebanhos ela foi reduzindo. Então, passou aqui de 20,5 litros de leite em rebanhos com CCS abaixo de 200 mil, que é o que a gente busca, para 15,1 litros de leite por vaca dia em rebanhos aí com média de 1 milhão de células somáticas por ml, demonstrando aí a estreita relação entre a contagem de células somáticas do leite de tanque e a produtividade desses rebanhos. E aqui está a cereja do bolo desse estudo, que eu acho extremamente interessante nesse estudo e que a gente não havia, não tinha esses dados para avaliar antes desse estudo desenvolvido com maestria pelo o pessoal o grupo de pesquisa do professor Marcos Veiga, pelo Juliano. E aqui eles fizeram uma avaliação com alguns indicadores econômicos. E antes de entrar diretamente nesse assunto, eu quero demonstrar para vocês aqui alguns pontos específicos que foram avaliados, né? O que foi avaliado. Então, considerou-se como receita, nessa avaliação, a produção de leite por rebanho multiplicado pelo valor de mercado. Como margem bruta, considerou-se a receita menos o custo fixo e variável, que incluiu mão de obra, alimentação das vacas, custos com sanidade. A margem líquida foi considerado como receita menos todos os custos fixos e variáveis e mais depreciação dos bens. Então, vejo que foi um estudo bastante completo. E como lucro, por final, foi considerado a revenda do leite em nível de vaca, menos o total de custos, incluindo o custo de oportunidade do capital investido, que foi considerado aí 6% ao ano. E esses resultados são fantásticos. Eles demonstram que em rebanhos com célula somática inferior a 200 mil, esses produtores conseguiram ter 10% de lucro sobre a revenda do leite que foi vendido dessa vaca por ano. Então, se teve aí uma receita de aproximadamente R$ 10.000 por vaca ano, nesses rebanhos com 200 mil, a menos de 200 mil sócios por ml, e aí um lucro por vaca ano de R$ 931, o que correspondeu a 10% de lucro. E à medida que essa faixa de CCS desses rebanhos foi aumentando, a lucratividade desses rebanhos foi aumentando, e foi reduzindo, aliás, e foi conseguido ver que acima de 500 mil células por ml, na contagem somática do leite de tanque, esses rebanhos já estariam empatando a lucratividade, ou seja, já não teriam mais um lucro expressivo em cima da receita desse leite vendido por vaca ano. E rebanhos acima de 750 mil células por ml já estariam trabalhando pagando para trabalhar, ou seja, tiveram aí um prejuízo de R$ 218 por vaca ano por terem essa contagem de célula somática acima de 750 mil. Então, acho que só esse gráfico ele ilustra a importância de se prevenir a mastite clínica em rebanhos leiteiros. Então, a gente mantendo uma contagem de célula somática adequada, a gente vai conseguir manter esse produtor dentro da atividade. Muito bem. Além desses prejuízos associados com a produção de leite, a alta contagem de célula somática ela está também estreitamente associada com perdas na composição do leite. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses dados dessa tabela, no entanto, o que é importante salientar aqui é que com o aumento da contagem de células somáticas do leite vai ocorrendo redução da síntese dos principais componentes do leite que são de interesse das indústrias de laticínio. Então, tem redução da lactose e, consequentemente, com a redução da lactose, tem redução da produção de leite da vaca, redução de caseína, que é a proteína verdadeira, que é a proteína de interesse na produção de queijos, e redução de gordura do leite também, com o aumento da contagem de célula somática. Então, tem redução da síntese desses componentes e, em contrapartida, tem aumento de componentes do leite, componentes do sangue,
aliás, os que são produtos do sistema imunológico, que não são de interesse da indústria de laticínios. Então, tem aumento de proteína do soro, aumento de soroalbuminas, aumento de imunoglobulinas, aumento de alguns minerais no leite que não são de interesse da indústria, que não trazem nenhum ganho econômico para a indústria. Muito bem. Falamos um pouco sobre o porquê devemos prevenir a mastite subclínica, então todo o impacto econômico associado com a mastite subclínica, e vamos falar um pouco agora sobre o porquê é importante prevenir a mastite clínica. E eu costumo dizer que e isso eu acho que é uma realidade, é uma lei da vida, para que a gente possa intervir sobre uma situação, primeiramente a gente tem que entender a situação. Então, do ponto de vista de controle de mastite em rebanhos, toda vez que eu sou chamado para fazer uma consultoria em um rebanho, por exemplo, eu procuro fazer um diagnóstico de situação do rebanho, procuro entender qual que é o real problema daquele rebanho para que eu possa intervir de uma forma direcionada. E isso acho que foi o caminho que a maioria dos países produtores de leite fizeram, né? Então, eles buscaram entender as características da mastite clínica no rebanho para intervir de uma forma direcionada, e eu acho que o sucesso depende disso. Então, vários estudos foram desenvolvidos em diversos países, como o Canadá, muitos estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos para caracterizar a mastite clínica e avaliar os fatores de risco associados com essa doença. Em diversos países da Europa, na Austrália, Nova Zelândia, China, inclusive a África, que não é um país tão... um país com um perfil de produção de leite muito desenvolvido, eles já tinham alguns estudos demonstrando qual que era a caracterização epidemiológica da mastite nesses rebanhos. No entanto, até 2018, a gente não tinha estudos sólidos e estudos evidenciando a característica epidemiológica da mastite clínica no Brasil. E vendo essa lacuna, nós buscamos desenvolver esse estudo. Esse estudo ainda foi parte do meu doutorado, quando eu estava no laboratório Qualileite. Então, a gente buscou avaliar o perfil da mastite clínica e a associação entre fatores de risco associados com o rebanho e a incidência de mastite clínica nesses rebanhos leiteiros. Então, a gente avaliou aí 20 rebanhos leiteiros que mantinham vacas alojadas em 3 tipos de sistema de produção, freestyle, compost barn e semi-intensivo. A gente avaliou por mês aí em torno de 4.390 vacas. Esses rebanhos eles tinham em média um tamanho de 200 vacas, 260 vacas em lactação por dia. E a gente compilou esses dados, monitorou esses rebanhos de março de 2014 a janeiro de 2016, sendo que esses rebanhos foram avaliados pelo menos 12 meses por rebanho. Então, a gente conseguiu fazer uma avaliação anual desses rebanhos. E aqui a gente tem a distribuição, né, um gráfico de distribuição da frequência de incidência de mastite clínica nesses rebanhos avaliados. Então, a gente observa que a média aqui foi de 11,5% de mastite clínica por mês. Esse dado não é o dado anual, é um dado por mês, e aparentemente não parece ser um dado muito alto, mas se a gente pensar em uma avaliação anual, isso me indica que cada vaca do rebanho está tendo pelo menos um caso de mastite clínica ao ano, o que é extremamente alto, se compararmos com países mais desenvolvidos na pecuária leiteira, em relação ao Brasil. Outro aspecto importante a observar aqui nesse estudo é que alguns rebanhos sabem o que estão fazendo o dever de casa muito bem feito, com uma frequência de mastite clínica muito baixa, abaixo de 5%, enquanto outros rebanhos, mensalmente, a cada 4 vacas que esse produtor tem no rebanho, uma vai apresentar mastite clínica. Ou seja, é um indicador bastante alto e preocupante e que nos dá campo ainda para a gente desenvolver muito trabalho específico na área. Como a gente avaliou alguns fatores de risco, aqui eu trouxe um dos resultados que a gente observou, e a gente avaliou aqui, está demonstrando aqui, que rebanhos com CCS acima de 600 mil células por ml no leite de tanque, eles tiveram mais do que o dobro de risco de ter mastite clínica do que rebanhos com a CCS leite de tanque inferior, ou seja, a frequência de mastite clínica em rebanhos com CCS acima de 600 mil foi mais do que o dobro do que em rebanhos com baixa contagem de célula somática, indicando isso para mim, que
a ocorrência de mastite clínica está muito associada com a presença de mastite subclínica no rebanho. Outro aspecto importante que deve ser salientado em relação a esse estudo é a distribuição dos casos por vaca cometida. Aqui a gente pode observar que, do total de aproximadamente 5.000 casos de mastite clínica avaliados no estudo, 57,5% desses casos aconteceram uma única vez nas vacas. E aproximadamente 42,5% dos casos de mastite clínica foram casos reincidentes. O que isso me indica? Que se a vaca teve um caso de mastite clínica, a chance dela ter um caso recorrente é muito alta. Então, aí demonstrando a importância de se prevenir esse primeiro caso, para que se evite que essa vaca seja uma vaca que apresente aqueles casos intermitentes de mastite clínica, que é uma vaca que vai dar mastite clínica uma vez a cada 15 dias. Então, a gente observou aqui, demonstrou que o risco é muito mais aumentado de mastite clínica recorrente se essa vaca teve um caso de mastite clínica anteriormente. E vários são os custos diretos e indiretos associados com a mastite clínica. A gente poderia estar aqui falando sobre cada um desses itens o dia inteiro. Então, tem diversos estudos em cada um desses itens, mas a gente vai focar em alguns deles. Mas, assim, para citar para vocês, dentre os custos diretos associados com a mastite clínica estão a redução da produção de leite, redução da composição, perda de bonificação, leites descartados devido ao tratamento, o que se tem de gasto com medicamentos, com serviços veterinários, com mão de obra e, eventualmente, com gastos com diagnóstico laboratorial. Dentre os custos indiretos, o mais importante está na redução do potencial de produção de leite, instalações para o tratamento de animais, treinamento dos funcionários, alteração do fluxo de ordenha, redução do desempenho reprodutivo, tem muito estudo baseado nisso, eliminação da fonte de infecção e descarte da vaca ou perda do quarto mamário. Vamos falar um pouco sobre os mais importantes. Aqui, de uma forma simplificada, a gente pode observar a estratificação dos principais custos associados com a mastite clínica. Então, o principal deles, sem dúvida, é a queda no potencial de produção desses animais, cerca de 66%, o descarte de leite devido ao tratamento, 27%, e cerca de 10% aqui estão distribuídos entre o trabalho extra que se tem, medicamentos e serviços veterinários. Mas, sem dúvida, pessoal, o maior problema associado com a mastite clínica está associado ao descarte de leite e à redução do potencial de produção, o que corresponde a mais de 90% de todos os custos associados com a mastite clínica. E quando eu falo em perda do potencial de produção, eu gosto de trazer esse gráfico bastante simplificado, que é o gráfico de uma única vaca que teve mastite clínica antes dos 100 dias de lactação. Então, a gente vê aqui que essa vaca vinha em uma curva de produção de leite bastante comum, normal, que se espera de uma vaca, vinha numa curva crescente, que ela ia atingir aqui o pico, dependendo da genética da vaca, aos 70, 60, 100 dias, então ela viria numa crescente se ela não tivesse problema, se ela se mantivesse saudável. No entanto, aí em torno de 40 dias em lactação, essa vaca teve um episódio de mastite clínica e, evidentemente, ela teve uma redução acentuada na produção de leite em decorrência da mastite clínica. O que se esperaria é que essa vaca retornasse, né, à produção normal dela. Infelizmente, devido à gravidade da mastite clínica dessa vaca, ela nunca mais retornou ao potencial de produção que ela teria se ela se mantivesse saudável. Então, ela produziu muito menos leite e essa área que está achurada aqui, que a gente consegue ver, é o que a gente chama, então, de perda do potencial de produção desse animal. Então, esse gráfico é um gráfico simples, mas que demonstra exatamente o ponto que eu quero trazer para vocês. E por que ocorrem essas perdas de produção de leite? Isso a gente sempre pergunta, eu recebo essa pergunta toda vez que eu apresento essa palestra. Por que que ocorrem essas perdas de produção? Bom, existem perdas em curto prazo e perdas em longo prazo. Em curto prazo, essas perdas são devido principalmente ao aumento da demanda de energia por parte do sistema imune. Então, quando nós estamos doentes, a gente tem um gasto de energia muito maior, porque o sistema imunológico, ele usa muita dessa energia para tentar manter o animal vivo. Outra questão é a redução do apetite associada ao processo inflamatório e, obviamente, que isso está muito associado com a dor. Então, o animal para de comer e, consequentemente, para de produzir e não está dando o aporte necessário para que esse animal possa se recuperar dessa lesão.
Em longo prazo, essas perdas estão estreitamente associadas com perda das células secretoras, ou seja, o tecido secretor, o tecido que sintetiza o leite na glândula mamária, é substituído por um tecido fibroso que não tem a função de produzir leite. Vamos falar um pouco sobre outros custos indiretos associados com a mastite? Aí, para falar disso, eu trouxe um dos itens mais importantes e talvez uma das questões que está sendo mais estudada em rebanhos leiteiros, que é a associação, quando a gente fala de mastite, que é a associação entre a mastite, né, e a fertilidade das vacas. Então, no caso de mastite clínica, a ocorrência de mastite clínica ela influencia na fertilidade, aumentando o período de parto ao primeiro serviço, aumentando o número de serviços por concepção e dias em abertos até a concepção, aumento do intervalo entre estros e aumento do número de abortos. Aqui também tem diversos estudos demonstrando exatamente esse ponto, e eu quis trazer um estudo que foi desenvolvido aqui no Brasil, pela equipe do professor Hélio Langoni, da Unesp de Botucatu. Nesse estudo bastante interessante, eles avaliaram a influência de patógenos causadores de mastite clínica em variáveis reprodutivas de vacas leiteiras. Então, foi um estudo em nível de vaca, e aí eles observaram algumas variáveis importantes. Eu trouxe duas variáveis aqui bastante interessantes e que impactaram, que trazem um impacto importante na reprodução. Então, aqui a gente observa que vacas que tiveram mastite clínica no início da lactação por bactérias gram-negativas, elas tiveram uma redução de 112% na taxa de concepção ao primeiro serviço quando comparado com vacas saudáveis. Outro ponto alarmante desse estudo foi de que vacas que vieram a conceber, foram inseminadas, ficaram prenhas e tiveram perda de prenhez, essas vacas que tiveram mastite clínica por bactéria gram-negativa tiveram 135% a mais perda de prenhez do que vacas saudáveis, em comparação com vacas que ficaram prenhas e não tiveram mastite clínica por bactérias gram-negativas. Não houve um efeito muito grande de bactérias gram-positivas, no entanto, bactérias gram-negativas têm um efeito ainda maior, tem um efeito, assim, alarmante sobre os aspectos reprodutivos, tanto quanto a perda de prenhez, quanto a concepção ao primeiro serviço, aqui demonstrando a importância de se prevenir essas infecções intramamárias no início da lactação desses animais. Alguns outros pontos importantes que eu gostaria de citar, que estão de alguma forma associados de forma indireta com a mastite clínica, é o descarte e reposição de vacas devido à mastite, né? Então, muitas vezes a gente descarta vacas pela recorrência de mastite clínica e pela alta CCS que essas vacas vão ter. No entanto, esses fatores são sempre avaliados com outros fatores. Então, é uma decisão multifatorial. Então, ao decidir descartar uma vaca, a gente precisa considerar alguns fatores, principalmente como produção de leite futura, potencial genético desses animais, qual que é o status reprodutivo, qual que é a idade, o DEL, a produção de leite dessas vacas. Mas isso tem uma relação aí indireta também com a mastite, obviamente. E a outra questão importante, que muitas vezes mexe com a cabeça e com os sentimentos do produtor, é a questão das bonificações e penalizações pela qualidade do leite. Então, algumas indústrias bonificam ou penalizam pela qualidade do leite, algumas pagam, inclusive, por gordura, proteína, pela composição do leite, mas muitas levam em consideração parâmetros de sanidade do UBRE, como a CCS, e parâmetros de higiene, como a CBT, e isso, obviamente, varia muito entre laticínios. Muito bem. Com base em todos esses tópicos que a gente observou, aqui eu quero só sumarizar alguns pontos importantes do porquê devemos controlar a mastite. Então, esse é o cerne da apresentação, que vocês saiam daqui entendendo o porquê devemos controlar a mastite. Então, tem diversos pontos. A gente observou que reduz a produção e aumenta o descarte de leite, reduz a qualidade em termos de CCS e CBT e o rendimento industrial, muito por questões dos sólidos, que se deixa de produzir no leite, aumenta o custo com o tratamento e mão de obra, aumenta o risco de reincidência e descarte de vacas, aumenta
todos os prejuízos associados com a reprodução. Então, esse estudo desenvolvido no Brasil demonstra exatamente isso. Aumento do risco de resíduos de antibiótico e de resistência bacteriana e reduz, obviamente, as bonificações pagas para o produtor. Então, só aqui estão 7 itens importantíssimos que devemos considerar, além de, sem mencionar, obviamente, aqui nesse slide, a questão ética e a questão de regulamentação. Bom, falamos o porquê, espero que tenha ficado claro o porquê devemos nos preocupar com a mastite. Vamos falar um pouco agora sobre como ocorre e quais são as principais causas. Então, uma vez que a bactéria adentrou a glândula mamária, seja por oportunismo ou seja por alguma falha de manejo que a gente está tendo no rebanho, essas bactérias encontram aqui um ambiente totalmente hóspito para que elas possam se multiplicar. Então, aqui elas encontram nutrientes, elas encontram umidade, elas encontram tudo que, principalmente bactérias adaptadas para se desenvolver na glândula mamária. Então, a partir do momento que essas bactérias adentraram a glândula mamária, essas bactérias são identificadas pelo sistema imune, então tem um aumento das proteínas plasmáticas na glândula mamária, muitas vezes por quebra dessas junções intercelulares que tem no parênquima mamário. E com esse aumento das proteínas plasmáticas, adentram para a glândula mamária também as células somáticas, que nada mais são do que células de defesa, né? Que estão na corrente sanguínea, em sua maioria, e que invadem a glândula mamária a fim de combater essa bactéria, esse patógeno que está tentando invadir esse órgão do animal, que é a glândula mamária. Muito bem. Com o avanço dessa infecção, e como fruto dessa batalha entre células do sistema imune e as bactérias, a gente tem como consequência os grumos que a gente observa nos casos de mastite clínica. Então, os grumos nada mais são do que detritos celulares, sejam células bacterianas ou sejam células de defesa do sistema imune. Além disso, compõem proteínas plasmáticas, pus, detritos sanguíneos, enfim, tudo isso compõe esses grumos que a gente observa nos casos de mastite clínica. Com o avançar do quadro infeccioso, vão ocorrendo lesões no parênquima mamário, no tecido secretor mamário, o que vai, em consequência, gerar uma perda da produção e da qualidade do leite, que a gente acabou de falar nos slides anteriores. E com o avançar ainda maior do quadro infeccioso, muitas vezes o que ocorre é a atrofia do quarto mamário, ou seja, aquele quarto mamário perde totalmente a funcionalidade. Então, a vaca deixa de produzir muito leite em decorrência da mastite. Então, de uma forma bem simples, essa é a patogenia da mastite. E quais são as principais causas? Bom, quanto à causa da mastite, quanto ao agente infeccioso, a mastite pode ser classificada como contagiosa, né? Quando as bactérias são transmitidas de um úbrio infectado, ou de um teto lesionado, ou de uma glândula mamária infectada por uma glândula mamária sadia, por meio das mãos dos ordenhadores, toalhas de uso comum e muitas vezes pelo o próprio equipamento de ordenha. Ou seja, a origem da bactéria são lesões na vaca, em especial a glândula mamária. Por outro lado, patógenos ambientais, eles têm como origem o ambiente onde essa vaca permanece, onde essa vaca é ordenhada, onde essa vaca permanece, onde essa vaca é alojada. Então, esses micro-organismos estão nesse ambiente e, por oportunismo, invadem a glândula mamária e aí causam toda a patogenia que nós acabamos de comentar. Dentre os principais patógenos contagiosos estão os Staphylococcus aureus, talvez o principal vilão aí quando se trata de mastite contagiosa, o Streptococcus agalacti, que ainda é um problema em rebanhos do Brasil, e Mycoplasma bovis. Dentre os patógenos secundários, podemos citar o Corynebacterium bovis, que são bactérias que causam uma extensão menor de lesão na glândula mamária, e algumas espécies de Staphylococcus coagulase negativa. Alguns indicadores de mastite contagiosa no rebanho são contagem de célula somática do leite de tanque acima de 300 mil células por ml, 15%, mais de 15% das vacas em lactação com mais de 400 mil células por ml, casos recorrentes de mastite clínica, no entanto, baixa incidência de mastite clínica e alta incidência, alta prevalência de casos subclínicos de mastite no rebanho, característico de casos crônicos de mastite, tudo isso é característica ou indicadores de mastite contagiosa.
Quanto aos patógenos ambientais, eles são, como eu falei anteriormente, agentes oportunistas. O principal origem ou fonte de contaminação desses micro-organismos são o esterco, lama, a cama, o local onde a vaca permanece. Tem-se observado um aumento na frequência desses patógenos ambientais em rebanhos onde a mastite contagiosa está mais bem controlada, e a gente pode discutir isso na mesa redonda, se vocês tiverem interesse. E quanto à frequência alta desses patógenos ambientais nos rebanhos pode causar, a alta frequência pode causar aumento da contagem bacteriana do leite de tanque. Diferentemente dos casos de mastite contagiosa, aqui nos casos de mastite ambiental a gente observa alta incidência de casos clínicos. A manifestação muitas vezes pode ser aguda e tem envolvimento sistêmico do animal, e a transmissão ela pode ocorrer tanto durante a ordenha como entre ordenhas. E aqui estão os principais momentos onde a vaca está mais em risco de adquirir mastite por patógenos ambientais, que é os que compõem os períodos logo após a secagem e no período de transição desses animais, que é imediatamente antes do parto e imediatamente após o parto, talvez aí os primeiros 30 dias de lactação do animal. Os principais patógenos ambientais são os coliformes. Dentre os coliformes, mais de 90% dos casos de mastite clínica são causados por E. coli e Klebsiella. Outros patógenos de origem ambiental são os Streptococcus ambientais, né, que em especial Streptococcus uberis e Streptococcus dysgalacti, e um grupo específico de bactérias que possuem morfologia e características semelhantes aos Streptococcus. Dentro desse grupo a gente pode citar o Lactococcus, Aerococcus e Enterococcus, que são bactérias que são identificadas hoje em dia com o advento de algumas tecnologias mais avançadas de microbiologia, como por exemplo o MALDI. Outros micro-organismos, nesse caso, micro-organismos não patogênicos, a gente pode citar leveduras e fungos, e a prototeca, que é uma alga, que a gente sabe que a transmissão de vaca a vaca também pode ocorrer. No entanto, a fonte inicial, a origem, a fonte de contaminação é a lama e água contaminada. Uma vez que a vaca adquiriu uma infecção por prototeca, não adianta a gente tratar elas com antimicrobianos, porque ela é uma alga, ela não é uma bactéria, ela não vai responder ao uso de antimicrobianos. A vaca pode curar? Pode sim, mas isso vai depender muito da competência imunológica desse animal. Bom, alguns indicadores de coliformes, de alta frequência de mastite por coliformes na fazenda é quando 80% a 90% das infecções resultam em mastite clínica. 8 a 10% dessas infecções elas serão agudas, terão um envolvimento sistêmico nos animais. O pico da CBT ela ocorre de 5 a 16 horas após a infecção. Após isso, ocorre uma migração dos leucócitos, o que vai causar uma redução da carga bacteriana bastante acentuada, e o que vai restar na glândula mamária ou de forma sistêmica são as respostas que a vaca tem frente a endotoxinas lipopolissacarídeas, ou LPS, que são liberadas após a fagocitose e morte bacteriana da vaca. Muito bem, com isso a gente tratou um pouco sobre como ocorre, quais são as principais causas da mastite, e agora, por fim, nós vamos falar o que podemos fazer para controlar a mastite. A intenção aqui não é dar uma aula sobre o que a gente pode fazer do início ao fim, e sim demonstrar o que está sendo feito em matéria de pesquisa atual nessa área de controle da mastite. De todo modo, prevenir é sempre o melhor remédio. Então, promover a imunidade da vaca é sempre importante. De que forma qual que é a forma mais simples de promover a imunidade, independente de ser vaca ou independente de ser qualquer organismo? É fornecendo a esses animais água de excelente qualidade, água limpa, água que nós beberíamos. Parece um clichê, mas isso é verdade. Quanto mais limpa, melhor. Vaca não gosta de beber água suja. E, obviamente, um alimento de boa qualidade, um alimento que atenda a todos os requerimentos nutricionais desses animais. Ou seja, uma vaca em conforto e bem nutrida, ela vai ter um sistema imunológico mais competente para combater eventuais infecções que possam vir a ocorrer. Uma outra estratégia importante é a realização de protocolos de vacinação.
Então, a gente sabe que existem algumas vacinas comerciais disponíveis, inclusive algumas vacinas que são disponíveis no Brasil há um longo tempo, como, por exemplo, a vacina J5. E algumas vacinas estão disponíveis para a prevenção de mastite por Staphylococcus aureus. E aqui a gente avaliou e desenvolveu uma vacina com o foco principal de combater também ou prevenir infecções causadas por bactérias gram-negativas, especialmente mastite clínica. Essa vacina foi desenvolvida com foco inicial para a prevenção de Klebsiella e a gente observou resultados interessantes, inclusive, em relação à E. coli. Esse estudo ele foi desenvolvido aqui no estado de Nova York, então em um rebanho, com um rebanho com 4.300 vacas em lactação. As vacas desse rebanho tinham uma média de produção de 41 quilogramas por dia, então esse rebanho produzia aí mais de 180 mil litros de leite por dia. Esse estudo foi conduzido nos anos de 2018 e 2019 e foram incluídos nesse estudo mais de 3.000 vacas. Essas vacas foram distribuídas em 3 grupos de tratamento. Um grupo recebeu placebo, ou somente adjuvante, um controle positivo, no qual a gente usou uma vacina comercial disponível nos Estados Unidos para a prevenção de Klebsiella, vendida para a prevenção de Klebsiella, e a nossa vacina experimental, que a gente chamou de YADR. Então, é uma proteína recombinante da parede celular aí da Klebsiella. E aqui está o protocolo de vacinação. Então, a primeira dose em vacas de mais de uma lactação foi feita na secagem dos animais e a segunda dose 21 dias após. O mesmo protocolo basicamente foi feito para vacas nulíparas, para novilhas. A primeira dose é 220 a 226 dias de prenhez e a segunda dose 241 a 247 dias de prenhez. E aqui a gente já observa o resultado que a gente buscava esperar. Então, vacas que foram vacinadas com a nossa vacina experimental tiveram 37% de redução nos casos de mastite clínica por Klebsiella em comparação com o grupo controle e também em comparação, surpreendentemente, com o grupo da vacina comercial, que não teve um efeito significativo sobre a redução de Klebsiella. Quando a gente fez uma avaliação unindo os principais coliformes, né, Klebsiella e E. coli, também houve uma redução aqui de 23% na ocorrência de mastite clínica por esses patógenos, quando a gente utilizou a nossa vacina OADR em comparação com o controle. Esses são os resultados do ponto de vista de prevenção. Tudo bem, mas se o animal, porventura, vier a adquirir infecção por coliformes, no caso E. coli aqui nesse gráfico, como é que essa vaca se comportou? Aqui nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver a produção de leite desses animais antes do caso e nos 2 meses seguintes ao caso de mastite clínica por E. coli, e a gente observou que as vacas que receberam a nossa vacina, a vacina OADR, no segundo mês, após a ocorrência de mastite clínica, elas estavam produzindo 5,7 quilogramas a mais de leite em comparação aos outros grupos. Além disso, vacas que receberam a nossa vacina e apresentaram mastite por E. coli, elas tiveram 31% menos chance de serem descartadas do rebanho. Elas foram 31%, houve 31% de redução de morte ou descarte devido à mastite em vacas que receberam a nossa vacina, o que demonstra que, além de prevenir, de certa forma, a mastite, essa vacina tem um efeito interessante sobre a gravidade da infecção. Outros benefícios que a gente observou foi em relação à retenção de placenta, redução de retenção de placenta, redução de metrite nos animais que foram vacinados com a EDR, o que culminou, então, em melhores indicadores reprodutivos, principalmente em vacas primíparas. Então, vacas primíparas vacinadas com a EDR tiveram aqui aproximadamente 10 pontos percentuais a mais na taxa de concepção ao primeiro serviço em comparação com animais dos outros grupos. Muito bem, então essa vacina ainda está em testes, a gente está avaliando essa vacina ainda aqui de outras formas, desenvolvendo outros estudos, e em breve a gente espera que essa vacina esteja disponível no mercado. Outro ponto importante que devemos considerar é a assertividade dos tratamentos. Então, hoje em dia, muito tem se falado em tratamento seletivo de mastite clínica baseado em cultura. E tem aí no mercado diversas placas que são utilizadas para esse propósito. Aqui eu só quis exemplificar uma placa de extrema qualidade, que é a Acumest, né? Agora, a recentemente lançada a Acumest Plus, no qual essa placa possibilita identificar o patógeno causador, diferenciar esse patógeno por espécie e, inclusive, identificar Streptococcus agalacti, que é uma inovação dessa placa. Muito bem, então os resultados
de estudos que avaliaram o uso de tratamento seletivo de mastite clínica baseado em cultura, identificaram que é possível reduzir os antimicrobianos nos rebanhos, principalmente por não ser necessário tratamento de cultura negativa e bactérias gram-negativas, e sem causar risco aos animais, o que obviamente vai trazer benefícios econômicos ao produtor, por conta dessa redução do uso de antimicrobianos, sem, obviamente, afetar o risco de saúde da vaca glândula mamária. Então, tem diversos estudos avaliando o efeito ou a eficácia do tratamento seletivo baseado em cultura, o tratamento seletivo de mastite clínica. E aqui eu quis trazer para vocês um estudo bastante recente, estudo publicado nesse ano, onde eles avaliaram o tratamento seletivo ou o uso seletivo de antimicrobianos na secagem dos animais. Então, aqui, nesse estudo, foram avaliados aproximadamente 1.200 vacas em lactação, as quais foram distribuídas em 3 grupos. Um grupo receberia antibiótico na secagem independente de qualquer característica, outro grupo recebia antibióticos com base em resultados de cultura, ou seja, somente quartos com cultura positiva receberiam antibiótico, e um grupo baseado num algoritmo, onde, como critério de inclusão para receber antibiótico, receberiam antibióticos vacas com CCS acima de 200 mil células por ml em qualquer ponto durante a lactação, ou que tiveram tiveram mais de 2 casos de eventos de mastite clínica durante a lactação. E o primeiro resultado que impacta é a redução no uso de antibióticos. Então, vacas que foram incluídas em protocolos seletivos de secagem tiveram 45% de uso de antimicrobianos em comparação a 100% de uso de antimicrobianos nos animais que, obviamente, receberam tratamento na secagem. E um aspecto importante que foi avaliado foi a segurança de se adotar esse tipo de protocolo. Então, se avaliou aqui a porcentagem de cura, né, de animais que tinham infecção intramamária na secagem, e o risco de cura foi bastante similar em todos os grupos. Então, 90% aqui de cura em qualquer um dos grupos, então não houve, inclusive, diferença numérica. Esse protocolo é seguro do ponto de vista de prevenir infecção intramamária? Os resultados demonstraram isso também. Então, não houve diferença entre os grupos quanto ao risco de novas infecções no período seco e nem quanto ao risco de novas infecções intramamárias no início da lactação. Então, é uma técnica que não é para todo o rebanho, mas que pode ser utilizada e que vem sido adotada aqui em rebanhos dos Estados Unidos e rebanhos da Europa. Muito bem, essas duas formas de intervenção são técnicas de refinamento do rebanho. Mas antes disso funcionar, para que isso possa funcionar, os rebanhos devem fazer o dever de casa, tá certo? Então, o que é o dever de casa? É promover ao animal o básico que eles precisam para ter uma imunidade competente. Então, como que a gente faz isso? Reduzindo principalmente a carga microbiana do ambiente, dando esse animal dietas adequadas, água de excelente qualidade, mas também reduzindo a carga microbiana no ambiente. E como a gente faz isso? É mantendo a higiene dos locais onde as vacas permanecem, onde as vacas transitam, onde as vacas são ordenhadas. Então, sala de ordenha sempre limpa, bem higienizada, com equipamentos de ordenha super bem calibrados, são extremamente importantes para a prevenção de mastite nos rebanhos. Promover higiene e conforto nos ambientes de instalações e de alojamento desses animais, seja em sistemas de freestyle, seja em sistemas de compost barn, seja em sistemas de piquete, de pastejo. Cada um tem sua particularidade e é possível dar à vaca um ambiente seguro, um ambiente limpo, um ambiente hóspede para que elas possam responder de forma adequada. Infelizmente, o que a gente vê muito nos rebanhos leiteiros, principalmente em rebanhos do Brasil e nas estações chuvosas, é isso, sabe? É uma situação extremamente calamitosa, né? Com excesso de barro, excesso de sujidade. Veja o score de higiene desses animais. Então, animais muitas vezes alojados de forma completamente inadequada, inclusive com porcos, como é o caso dessa foto.
animais atolados no barro dessa forma, e o complicante disso tudo, o agravante, é que muitas vezes isso pode acontecer, né? A vaca vai começar a ejetar leite, vai abrir o canal do teto, e isso vai servir como uma porta aberta aqui para a entrada de micro-organismos para dentro da glândula mamária. Isso não só ocorre em ambientes externos, mas também em ambientes externos, por exemplo, em freestyles mal dimensionados, onde a vaca consegue urinar e defecar em cima da própria cama, e obviamente que o que a gente vai ter como consequência é esse tipo de situação. Ela não tem outra opção a não ser deitar em cima desse material, e o risco de mastite vai ser muito maior. As vacas vão acabar chegando na sala de ordenha nesse tipo de situação, o que vai dificultar muito o trabalho do ordenhador, o bem-estar do trabalhador, o prazer do trabalhador de trabalhar numa sala de ordenha. Então, isso aqui aumenta muito o trabalho do ordenhador e, eventualmente, vai aumentar o risco dessa vaca adquirir mastite. Então, o que a gente espera, pessoal, de um rebanho em relação aos índices esperados em relação à qualidade do leite? Bom, a gente espera que esse rebanho tenha uma célula somática do leite de tanque abaixo de 250 mil. A gente espera que esse rebanho tenha mais de 85% das vacas em lactação com CCS abaixo de 200 mil, mais de 95% das vacas com CCS abaixo de 500 mil. Taxa de novas infecções no mês, como meta, abaixo de 5% das vacas. Incidência de mastite clínica, porcentagem de vacas por mês abaixo de 5%, prevalência de mastite subclínica abaixo de 15%, e CBT do leite de tanque abaixo de 50 mil unidades formadoras de colônia por ml. Esse já é um limiar até relativamente alto. O que se espera é que seja abaixo de 10 mil unidades formadoras de colônia por ml. Muito bem, pessoal. Com isso, eu vou partindo para o final da minha apresentação, e eu quero trazer mais uma vez essa conceituação. Em termos de mastite, pessoal, muitas pessoas sabem o que é a mastite, quase todo mundo sabe o que é a mastite. Com o uso de assistência técnica adequada, a gente sabe como prevenir, como atuar contra essa doença infecciosa, mas o verdadeiro porquê devemos controlar a mastite, isso depende do produtor, isso depende do técnico, isso vem de dentro. Então, se a gente realmente sabe o porquê nós devemos controlar a mastite, eu acho que ficou claro nessa palestra, a gente vai ter sucesso no controle dessa doença nos rebanhos leiteiros e melhorar a qualidade do leite no Brasil. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, agradeço muito mais uma vez o convite por estar aqui. Finalizo com essa foto aqui da Universidade de Cornell. Quem tiver a oportunidade de vir visitar, é um lugar lindo, maravilhoso aqui, à beira do Cayuga Lake. E espero poder conversar um pouco mais com vocês sobre mastite logo mais na mesa redonda. Muito obrigado.